Estamos começando um curso muito importante para toda a compreensão a respeito da Bíblia Sagrada, da maneira como nós organizamos o nosso pensamento a respeito de Deus, do homem, a respeito da salvação, a respeito da igreja, da nossa relação com o mundo criado, o que vai acontecer nas últimas coisas, os grandes temas da vida nós vamos considerar nessa jornada aqui da teologia sistemática. O nome parece, às vezes, assustar um pouco, estudar teologia sistemática, mas como é que vai ser? Quanta divergência já teve aí ao longo do tempo? Pois bem, o nosso curso aqui de teologia sistemática, nós queremos conversar a respeito do processo de formação teológica, da organização do pensamento, como que nós podemos, a partir da teologia bíblica, do texto bíblico, a gente organizar o nosso pensamento. Por isso, vai ser tão importante nós caminharmos juntos para você perceber que nós não queremos aqui, nesse processo de organização do pensamento teológico, não queremos abordar apenas um lado ou outro teológico, qual o lado que nós vamos ficar. Não, a gente quer nesse processo mostrar qual é o processo, a maneira de se pensar teologicamente, tá bom? Por isso vai ser bastante importante nós estudarmos juntos, para que possamos aí compreender todo esse processo. Espero que possamos aí caminhar conjuntamente. Deixa eu só chegar aqui do lado por causa do slide. E vamos aí nesse processo da jornada do conhecimento. Pois bem, nosso curso aqui, eu vou mostrar agora o conteúdo programático para você. O nosso conteúdo, ele tem a primeira parte, é uma parte introdutória. Nessa parte nós vamos ter 3 aulas. A primeira de hoje, o que é teologia, como entender a história, e é a Bíblia a palavra de Deus? Então nós vamos considerar essa primeira parte. A segunda parte do nosso estudo vai falar sobre a doutrina de Deus, e serão 3 aulas também. Aula 4, o ser de Deus. Aula 5, o ser de Deus e seus atributos. Essa aula é extremamente importante, falando a respeito dos atributos comunicáveis, os atributos que Deus comunica conosco, e os atributos incomunicáveis, os atributos que nós não temos e que são somente em relação a Deus. E a aula 6, a Trindade e a Sociedade, que a gente vai conversar um pouco a respeito do ser de Deus, trinitário, comunitário, e como que tudo emana de Deus também se torna comunitário. Então nós vamos olhar o homem criado à imagem e semelhança de Deus, um homem social a partir de quem Deus é. Depois nós vamos falar sobre a doutrina do ser humano, falando sobre a origem, a natureza do homem e também sobre a debilidade humana e a aliança de Deus, que apesar dos erros, das falhas humanas, Deus não desiste de nós. Isso é extremamente importante. Depois nós vamos falar sobre a doutrina da pessoa e obra de Cristo Jesus. Se Deus não desiste de nós, qual é a maneira que ele se revela para mostrar todo o seu amor, a sua graça, a redenção em Cristo Jesus? Então nós vamos falar sobre a doutrina da pessoa e obra de Cristo, Cristo no seu estado de humilhação, e nós vamos entender bem essa questão do estado de humilhação, desde lá do Gênesis até o Apocalipse, a maneira como Deus resolveu nos amar, e um amor sacrificial. E depois nós vamos falar sobre Cristo e seu estado de exaltação, como que Cristo ele é exaltado e como nós podemos exaltá-lo. Depois nós vamos falar um pouco sobre os ofícios de Cristo.
os ofícios, como você bem sabe, são rei, profeta e sacerdote. Né? Nós vamos falar sobre esses ofícios de Cristo e nós, como igreja, como podemos também viver esses ofícios de Cristo hoje. Depois vamos falar sobre a obra da redenção. Falamos da obra de Cristo, agora particularmente na obra da redenção com relação ao ser humano. Vamos falar um pouco sobre a graça comum e a graça especial de Deus, a reconciliação e a regeneração, como é que uma coisa é nós sermos reconciliados com Deus, outra coisa é sermos regenerados e termos uma nova vida, temos uma nova perspectiva de existência agora missional. E por fim, a soberania de Deus e responsabilidade humana é uma questão bastante importante que é uma pauta de debate aí por muito tempo. Deus, ele é soberano em todas as coisas e o homem tem responsabilidade em alguma coisa? Nós vamos conversar um pouco biblicamente, teologicamente com relação a isso. E depois nós vamos falar sobre a doutrina da igreja e os meios de graça, a missão de Deus, a missão dos redimidos, a comunidade do povo de Deus, como é que essa comunidade do povo de Deus vive e deve viver em meio a um mundo tão caótico como nós vivemos, como que a igreja se diferencia, como que a igreja se torna luz do mundo, sal da terra. E por fim, a igreja visível e a igreja invisível. Uai, tem uma igreja que é invisível? Como é que é esse negócio? Tem, na teologia nós fazemos a diferenciação de uma igreja visível, aquela igreja que você vê, aquela igreja que você vai, aquela igreja que tem o seu hall de membros, e uma igreja invisível que nós não vemos, que é a igreja ao longo do tempo, a igreja que está no livro da vida e que muitas vezes nós podemos nos surpreender, inclusive, achando que pessoas que não estariam na igreja invisível, porque não estão na igreja visível, e talvez a gente possa se surpreender de alguma forma. E também essa igreja invisível é a igreja de todos os tempos. Mas nós vamos chegar lá e conversar bastante sobre isso. E vamos finalizar com a doutrina das últimas coisas. Como é que vai ser o juízo final? As perspectivas escatológicas e como que as perspectivas escatológicas elas são importantes a gente compreender, porque a maneira como nós entendemos o final das coisas é a maneira também como nós vivemos no presente, e vamos ver em relação a isso. E por fim, na última aula nós vamos falar, e agora? Como viveremos? E agora, como é que nós devemos viver? Então, a gente, depois de toda essa caminhada, que é uma caminhada introdutória aqui na teologia sistemática, depois nós vamos perguntar, e agora? E aí? Como é que nós vamos viver? Então, essa vai ser a nossa jornada inicial. Tá bom? Vamos lá para o nosso texto bíblico. Romanos 8, dos versos 28 a 30, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quis iniciar esse curso de Teologia Sistemática com esse texto, porque esse texto ele vai trazer algumas questões bastante interessantes. A carta toda de Romanos vai trazer muitas coisas preciosas para nós. A carta de Romanos é um livro teológico, né? No curso do Caminho das Letras, nós estamos estudando Hebreus e Romanos, né? Uma carta destinada aos judeus e uma carta destinada aos gentios. Mas ambas, tanto Hebreus e Romanos, eles vão ter uma
perspectiva primária, nos primeiros capítulos eles vão falando sobre teologia, a maneira como nós devemos organizar o nosso pensamento, e depois ele vai falar sobre as coisas práticas. No caso de Romanos, por exemplo, os 11 primeiros capítulos, ele vai falar como nós devemos organizar o nosso pensamento com relação a Deus, a salvação e todas as coisas. E depois, a partir do capítulo 12, ele vai começar com um termo chamado rogovos, porque ele vai dizer assim, olha, depois que a gente sabe tudo isso aqui, então agora rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, lá no capítulo 12. E aí ele vai mostrar que é importante a gente organizar o nosso pensamento. E no caso, em especial nesse texto aqui de Romanos 8, ele vai mostrando algumas questões bastante interessantes. Ele vai dizendo, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele vai dizendo, parece uma teologia sistemática, né? Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Ou seja, Paulo, a partir de todo conhecimento que ele tinha do texto do Antigo Testamento, porque Paulo, ele era um perito no texto do Antigo Testamento, ele era um fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem com grande sabedoria de todo o texto do Antigo Testamento. Paulo também era um romano, um cidadão romano, ele sabia todo o conhecimento a respeito da literatura grega, romana, e ele foi alguém que, um apóstolo que teve um encontro com Jesus, e que ele, Paulo, por ter essa perspectiva e essa capacidade de reflexão, de pensamento, ele agora, nas cartas que ele vai escrevendo às igrejas, ele vai falando um pouco sobre a organização do pensamento teológico. E o que ele faz aqui, o que ele demonstra aqui nesse texto de Romanos, ele fala assim, olha, aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, ele justificou, aos que justificou, ele glorificou. É uma organização de pensamento a partir do texto bíblico. Por isso é importante a gente entendendo essa questão teológica. Pois bem, o que é teologia então, né? Há uma definição da palavra teologia que é o seguinte: teologia não é uma palavra bíblica. É palavra grega composta de dois termos semanticamente complexos e de longa história, theos e logos, e que por isso assume uma gama de significados. Discurso sobre os deuses, discurso sobre o divino, discurso sobre Deus, ciência de Deus. O termo é encontrado pela primeira vez em Platão. Olha, sabia disso? O termo é encontrado pela primeira vez em Platão em um único texto do grande diálogo República, 379 anos antes de Cristo. E é muito provável que seja Platão o inventor do vocábulo teologia, ou seja, teologia. Tirei essa referência do livro do Roberto Ghibellini, um livro, aliás, muito bom, um livro que vai falar sobre a história da teologia do século XX. E ele vai trazer essa informação que outros teólogos, outros historiadores, aliás, corroboram com o Ghibellini. Então, é bastante importante essa questão. Mas, nesse mesmo livro, ele vai falar assim: a teologia nasce, portanto, na filosofia platônica e, posteriormente, ele vai para a cultura, ele migra para a cultura cristã para organizar o discurso de Jesus sobre metanoia. Metanoia é transformação da mente, né? O texto que eu estava citando, aliás, Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse termo transformai-vos é metanoia, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse termo depois foi usado para essa questão da metanoia, da transformação da mente.
Agostinho, na obra clássica dele, A Cidade de Deus, 416 d.C., oferece uma importante contribuição à definição da teologia no sentido cristão. Mas um outro autor muito importante, Alistair McGrath, nesse livro Teologia e Sistemática Histórica e Filosófica, um livro excepcional, ele vai dizer assim que a palavra teologia não é de origem bíblica, como nós já vimos no Ghibellini, vindo a ser usada, porém, ocasionalmente no início do período patrístico, né? Período patrístico eram aqueles teólogos iniciais, né, depois dos apóstolos, tem os pais ali da igreja, que formam a patrística, as primeiras reflexões teológicas de pensamento, né, pelo menos com relação a alguns dos aspectos das crenças cristãs. Assim, Clemente de Alexandria, escrevendo no final do século II, contrastava a teologia cristã com a mitologia dos escritores pagãos, entendendo claramente o termo teologia como referência às verdades cristãs acerca de Deus, que poderiam ser contrastadas com as histórias falsas da mitologia pagã. É interessante, né, porque Clemente de Alexandria ele vai fazer a transposição. O termo teologia era usado nos escritos platônicos, né, mas agora Clemente de Alexandria vai pegar esse termo para fazer análise com relação às mitologias gregas. Então ele agora vai começar a fazer essa transposição e trazer esse termo para o ambiente cristão. Bastante interessante essa questão. Pois bem, tendo entendido que a palavra teologia não nasce na Bíblia, não nasce no ambiente cristão, mas nasce no ambiente filosófico platônico, e depois vem uma transposição para o ambiente cristão, então agora a gente começa a falar sobre teologia cristã. Mas quais são as fontes da teologia, né? Quais são as fontes que nós temos e que são importantes para toda reflexão teológica? São 4. A primeira e a mais importante é a Escritura Sagrada. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada, que vai dar todo sentido para toda reflexão. Se não originar as nossas reflexões na Escritura Sagrada, nosso pensamento já está corrompido, porque todo pensamento humano, ou toda razão humana, toda experiência humana, toda tradição humana, já traz uma marca do ser humano que é corrompido. Então, a origem e o norteador do pensamento deve ser sempre a Escritura Sagrada. A segunda fonte do processo de formação teológica é a razão. É o nosso pensamento. Então Deus nos dá inteligência, criatividade, exatamente para a gente olhar para a revelação de Deus, que é a Bíblia, e começar a organizar em temas o pensamento teológico. Então, por exemplo, vamos falar sobre a importância da mulher, né? Antes do feminismo, a Bíblia Sagrada já trazia coisas importantes a respeito da questão da mulher, né? A mulher no Antigo Testamento era muito valorizada, ao contrário do que muitos pensam, né? Se você olhar, você vai ter mulheres que tiveram uma presença extremamente importante na história de Israel. Ruth é uma delas, né? Esther é outra delas, né? A história de Esther é belíssima e foram mulheres redentivas. Então é importante, se você olhar para o Novo Testamento, você sempre vai ver Jesus, né, trazendo uma dignidade às mulheres, mesmo que no contexto em que ele vivia as mulheres não eram respeitadas, mas Jesus ia lá e as redimia, né? E vão ter várias histórias, entre elas uma das mais notáveis é com relação à mulher adúltera, né? Que quando ela foi pega em adultério e ela foi pega com um homem, só trouxeram a mulher, né? E para testar Jesus, inclusive, e Jesus vai trazer toda a dignidade àquela mulher, e que a história, o texto bíblico vai mostrar que ela
recebe o perdão de Deus, de Jesus, e fala assim, olha, vai, não peques mais. Então a razão é uma questão bastante importante, a maneira como nós devemos organizar, mas também a tradição. E que tradição que eu estou falando? Não é a tradição apenas religiosa, é a tradição do pensamento. Quando nós começamos a pensar, por exemplo, sobre trindade, o termo trindade não tem na Bíblia também. O conceito de trindade é um pensamento a partir da Escritura Sagrada, organizada pela razão e pela tradição da igreja. Isso foi tomando contornos, ele foi sendo apurado, foi sendo desenvolvido esse pensamento. Então a tradição do pensamento, ele sempre é importante para a gente considerar. Você vai perceber aqui que eu sempre, às vezes, vou trazendo autores, textos, né, que eu vou pegando para apoiar o meu pensamento. O que é isso? É eu falar sobre um pensamento hoje a partir da Escritura Sagrada, mas também apoiado a partir da razão nos pensamentos e nos pensadores ao longo do tempo. Então a tradição da reflexão é bastante importante. E a quarta é a experiência. E como é que é essa questão da experiência? Não é uma experiência mística, é a experiência do contexto. É a gente olhar para a nossa realidade, perceber quais são as perguntas e dar respostas às perguntas que estão sendo feitas à nossa época. Então é essa experiência que eu estou falando. Mas todo esse processo tem um problema. E foi gerando um problema ao longo do tempo na reflexão da teologia. Qual que foi o problema? O problema do texto prova. O que é esse problema do texto prova? É mais ou menos assim. A pessoa tirar um texto fora do seu contexto para virar um pretexto. Então eu quero falar, sei lá, sobre justificação. E aí eu pego um termo que está na Bíblia lá, que fala justificados, e aí eu começo a pensar sobre o que é justificação, e eu pego aquele texto bíblico só para fundamentar o que eu estou dizendo, mas aquele texto que está na Bíblia não está dizendo o que ele está dizendo que diz. Então é o problema do texto prova. E às vezes você vai lendo alguns livros que ele vai o autor ali humano, né, tá falando sobre algumas coisas e vai colocando um monte de texto bíblico. E você pode incorrer no erro de achar que aqueles textos bíblicos tão coerente com aquilo que o autor está falando. Mas quando você vai ler o texto bíblico, não está dizendo aquilo lá não. Então é o problema que a gente chama de texto prova. Então, quando citar um texto, tem que estar coerente com o pensamento que a gente está desenvolvendo. Tá certo? Então, é importante isso. E se pegar texto fora de contexto, ele só vira um pretexto. Tá bom? Então, essa questão a gente vai trabalhar bastante, e quando citarmos textos aqui, a gente quer sempre citar o contexto no qual o texto está inserido. Vamos lá, os pressupostos da teologia, né? Todo tipo de pensamento, ele parte de um pressuposto, né? Não tem como a gente começar um pensamento sem os nossos pressupostos, né? Quais são os 3 pressupostos básicos da teologia? O primeiro, pressuposto básico, Deus existe. Se a gente vai falar sobre teologia, né, a gente tem que considerar a existência de Deus. Então, não adianta a gente querer conversar com alguém que tem um pressuposto diferente e a gente querer apenas convencer a outra pessoa da nossa razão, se a pessoa não concordar com o pressuposto que a gente está partindo das nossas reflexões. O segundo pressuposto é que Deus se dá a conhecer. Além de Deus existir, ele se revela, né? E o terceiro é que o homem pode conhecê-lo. Então, esses são os 3 pressupostos básicos da teologia, iniciais, né? E que são importantes. E há 2 revelações nesse processo. A revelação geral
E a revelação especial? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso na terceira aula, quando a gente vai falar sobre a Bíblia Sagrada, mas a revelação geral é a revelação estampada na natureza. Ou seja, toda a criação revela a glória de Deus. Lembra lá do Salmo 19? O Salmo 19 vai dizer assim que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem emitir som e sem nenhuma palavra, toda a terra se faz conhecer a sua voz. Então é importante, né, a gente saber que a natureza, a revelação geral, revela o seu Criador. Mas tem a revelação especial. Qual é a revelação especial? A Bíblia Sagrada. A Escritura Sagrada é a revelação especial do nosso Deus. Pois bem, mas a teologia tem uma função. Eu quero trazer aqui um texto do René Padilha nesse livro que é a Missão Integral. Ele vai dizer assim: a teologia cumpre a função de articular a mensagem de Deus, mostrando sua relevância a cada novo contexto. Se a missão tem a ver com a manifestação do reino de Deus no mundo por meio da palavra e da ação da igreja para a glória do Trino Deus, a teologia é a reflexão que quer colocar tal palavra e tal ação em consonância com o evangelho em cada situação específica. Muito bom isso que o René Padilha está colocando, porque a teologia não é algo apenas subjetivo. E aqui entra uma questão que eu quero abordar com você, a diferença entre sabedoria grega e sabedoria judaica. Nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós temos um paradigma que é judaico-cristão. Não é isso mesmo? É judaico-cristão. Mas por vivermos numa sociedade ocidental, o pensamento formador do Ocidente é greco-romano. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre algo, o Ocidente é abordado de uma maneira e no Oriente, no judaico-cristão, é abordado de outra maneira. O conceito de sabedoria é uma delas. Como é que é sabedoria no mundo grego-romano? É a sabedoria dos filósofos, gregos, né? Dos filósofos. Então, uma imagem que vem à mente a respeito de sabedoria é aquele do Rodin. Lembra o pensador? O cara que fica assim, ó, pensando. É uma escultura? Pois é. Para o mundo grego, o sábio é aquele que sabe muito. É aquele que tem conhecimento e consegue organizar o discurso a respeito de várias coisas da vida. Consegue organizar o seu pensamento, consegue organizar as suas reflexões, consegue externar essas suas reflexões. Mas muitas vezes o que ele sabe não tem muito a ver com a maneira com a qual ele vive. Então por isso que você vê muitas pessoas que têm um pensamento, falam assim: olha, ele sabe muita coisa, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ele conhece muito, mas não importa a vida dele, importa que ele sabe, que ele prega bem e tudo mais. A sabedoria judaica cristã não é assim. A sabedoria não se restringe à quantidade de conhecimento. A sabedoria judaica cristã tem a ver com a prática do conhecimento adquirido. Então, a sabedoria para o ambiente judaico-cristão, bíblico, é do Provérbios. O homem que às vezes sabe pouco, mas vive coerentemente com o pouco que se sabe. Então, quando você vai ver lá no texto ali de Provérbios, vai ter sempre um paralelismo, né? Um paralelismo antitético. O que é isso? O texto de Provérbios vai dizer assim: o justo vive dessa maneira, o ímpio daquela maneira, o justo faz isso, o ímpio aquilo. Por quê? Porque ele vai mostrando que sabedoria não é só a quantidade de conhecimento,
mas como que a partir do conhecimento, seja pouco ou muito, você consegue discernir entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Então, a sabedoria judaica cristã é de discernimento, enquanto a sabedoria no greco-romano é de conhecimento cumulativo. Então isso é extremamente importante. Por isso esse texto do René Padilha, ele vai trazer algo bastante importante, porque para nós sabedoria ele tem a ver com prática de vida. Por isso que a teologia cumpre a função de articular a mensagem de Deus, mostrando sua relevância a cada novo contexto. Se a missão tem a ver com a manifestação do reino de Deus no mundo, por meio da palavra e da ação da igreja para a glória do Trino Deus, a teologia é a reflexão que quer colocar tal palavra e tal ação em consonância com o evangelho em cada situação específica. Mas problemas da reflexão teológica. A gente está falando um monte de coisa boa, mas vamos falar aqui de alguns problemas. Quais são os problemas da reflexão teológica? Primeiro, é que nós somos finitos e Deus é eterno, né? É infinito. Nós queremos conhecer a Deus, mas com a nossa cognição nós não somos capazes. Então Deus nos dá a sua palavra para nós nos orientar nessa reflexão. Segundo limite é que Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é transcendente, nós somos imanentes, né? Nós somos limitados, Deus é ilimitado, melhor dizendo, com relação a nós que somos limitados. E Deus é o ideal e nós somos pecadores e por isso vivemos nessa realidade. Apesar dessas limitações e desses problemas, há algo que se chama graça. É a graça do nosso Deus que faz com que a gente consiga viver e refletir a respeito de Deus. É tão somente por causa da graça e do amor do nosso Deus. Mas vamos agora partindo para a arquitetura da teologia. A teologia tem uma arquitetura, né? E uma questão importante é isso aqui. Que a teologia ela é dividida inicialmente em três coisas. A teologia natural, que retira sua verdade do estudo da criação de Deus, vê Deus revelado na natureza, e como nós vimos, há dois tipos de revelação, a revelação geral e a revelação especial. Essa teologia natural tem a ver com a revelação geral, ok? E a teologia bíblica, que retira seu estudo da Bíblia. Vê a revelação de Deus desenvolvida historicamente ao longo da revelação bíblica. Ou seja, é a partir da revelação especial. Se há dois tipos de revelação, as duas corroboram. E a teologia sistemática, que retira seu estudo da teologia bíblica. Recebe a revelação de Deus e organiza as verdades em um sistema doutrinário. Uma coisa importante a se dizer aqui, é por isso que na teologia a gente não é contra a ciência. Um cientista que estuda o genoma humano, ele está estudando a teologia natural. Para nós, ele é um teólogo da natureza, não é? Então, para nós, quanto mais ele for correto e honesto no seu estudo científico, mais próximo ele vai estar de quem estuda a teologia bíblica ou a teologia sistemática, porque o autor da revelação geral é o mesmo autor da revelação especial. Então, para nós, não há uma divergência entre ciência e Bíblia. Há uma convergência entre a teologia refletida corretamente e a ciência também refletida e pesquisada corretamente. Essas duas coisas elas são convergentes e não divergentes. Por isso que Efésios 2,19 vai dizer assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, tendo todo o edifício bem ajustado, cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados,
junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Gosto muito desse texto e que ele fala aqui que nós somos edificados no verso 20 sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Os apóstolos, eles representam o Novo Testamento e os profetas representam o Antigo Testamento. Então, nós, igreja, estamos sendo edificados sobre esses dois fundamentos, o Antigo e o Novo Testamento, tendo Cristo Jesus como uma pedra angular, e nós crescemos como morada do Espírito do Senhor, cumprindo com a missão que Deus tem nos dado. E é por isso que é importante a gente compreender e tirar toda a nossa reflexão a partir da teologia bíblica, a partir do estudo da Escritura Sagrada. Aqui nesse livro do Grant Osborne, A Espiral Hermenêutica, que para mim é um dos melhores livros a respeito da hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, ele vai dizer algo bastante interessante. Ele vai dizer assim: o conceito de diversidade é a espinha dorsal da teologia bíblica, a qual, penso eu, é um vínculo indispensável entre a exegese é o texto a partir do texto original do grego no Novo Testamento e do hebraico no Antigo Testamento, entre a exegese e a teologia sistemática, olha só, centrada na unidade. Mesmo sendo fato que o finito ser humano jamais produzirá um sistema absoluto da verdade bíblica, não se pode dizer que a verdade das Escrituras jamais poderão ser sistematizadas. O segredo, qual é o segredo então, para a gente sistematizar se a gente é limitado? O segredo está em permitir que o sistema venha do texto pela via da teologia bíblica e em buscar categorias bíblicas que possam resumir a unidade que está por trás das diversas expressões das Escrituras. É isso. Então, quando a gente trabalhar um tema aqui, a gente vai trabalhar vários temas. Quando a gente trabalhar, por exemplo, a questão da redenção, da salvação, a gente vai trabalhar a partir da teologia bíblica, como que a salvação foi sendo revelada ao longo da Escritura Sagrada. Então, não é um sistema apenas racional, cognitivo, do que eu acho, e eu vou lá na Bíblia para tirar os textos provas. Não, é a partir do texto que vai direcionando a minha reflexão, o meu pensamento, para eu sistematizá-lo. Então, é essa maneira, e é por isso que eu gosto muito desse texto do Grant Osborne, nesse livro A Espiral Hermenêutica. Por isso, na arquitetura da teologia, tem 3 questões básicas que estão aqui do lado esquerdo. A teologia bíblica, que é o fundamento, a teologia sistemática e a teologia histórica. Então, essas 3, depois, mais para frente, a gente vai dar um curso de teologia histórica, tá ok? Então, a teologia histórica fala um pouco sobre como que, a partir da teologia sistemática, a gente foi desenvolvendo a igreja historicamente, como que a igreja ela foi trabalhando. Mas aqui do lado direito tem alguns temas que são ministérios, que são ações da igreja a partir do conhecimento. Tanto a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica, elas são fruto do conhecimento. Mas nenhum conhecimento ele tem como objetivo apenas o conhecimento, ele tem como objetivo a prática. Então, nessa parte da direita tem as práticas: pastoral, filosófico, espiritual, educação, igreja, sociedade, família, música, apologético e outras matérias que possam ser inseridas aqui, que é a prática. Então, essa é a arquitetura da teologia. Mas eu quero agora, partindo para o final, falar um pouco sobre um teólogo que eu gosto bastante também, que é o Timothy Keller. Ele vai dizer que nessa arquitetura da teologia, ele vai trabalhar o que ele chama de visão teológica. Que ele vai dizer assim, que primeiro tem que ter uma base doutrinária, que é a teologia bíblica, a teologia sistemática. Mas isso tem que vir para uma ação ministerial dentro de um contexto cultural. Essas 3 coisas agindo conjuntamente,
o conhecimento a partir da revelação bíblica, a ação ministerial a partir da vocação, e a terceira, que é o contexto cultural no local que nós estamos inseridos, essas três coisas agindo conjuntamente vai gerar em nós uma visão teológica correta a respeito do texto e do contexto em que a gente vive. Então ele vai dizer assim nesse livro, A Igreja Centrada: a visão teológica é uma reafirmação fiel do Evangelho com implicações valiosas para a vida, para o ministério e para a missão em determinado tipo de cultura e em certo momento da história. Bastante interessante essa questão que ele vai colocar, porque essa afirmação do Timothy Keller é muito parecida com a afirmação do René Padilha, né? E são dois teólogos de lugares diferentes. Enquanto o René Padilha é um teólogo latino-americano, Timothy Keller ele é um teólogo americano, né? Que plantou uma igreja muito importante em Manhattan. Então são dois teólogos com uma distância geográfica importante, mas com uma aproximação de reflexão importante também, de falar de uma origem do pensamento que é o texto bíblico, mas a aplicabilidade dessa reflexão bíblica para o seu contexto de forma importante também. Por isso, essa primeira conversa sobre o que é teologia, espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas para você. E espero que dessa forma você tenha aí compreendido algumas questões importantes. Vamos lá, recapitulando. A primeira questão importante é que a teologia sistemática, né, ela não é fruto da racionalidade humana. Ela não é apenas uma arquitetura da lógica, da cognição humana. Não é? A teologia sistemática bem realizada, ela parte da teologia bíblica. É por isso que no nosso curso aqui, a teologia sistemática, é importante você também caminhar nos cursos de Bíblia. Porque à medida que você vai caminhando nos cursos da Bíblia Sagrada, entendendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você vai compreendendo melhor a teologia sistemática. Porque à medida que você sabe a grande história da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e quem participa dos nossos cursos de Bíblia vai identificar bem isso, porque para nós a grande história na realidade da Bíblia é a grande história de Deus. O grande personagem da Bíblia Sagrada não é o ser humano, mas é Deus. É Deus que está em missão ao longo da história. Vai também percebendo que toda a reflexão sistemática ela parte dessa concepção de que é Deus que está na história, Deus que está em missão na história, e a partir dessa revelação de Deus ao longo da história que nós vamos sistematizando os grandes temas da vida e da teologia, porque é a partir da teologia bíblica que nós tiramos os pensamentos a respeito da teologia sistemática ou doutrinária. Tá bom? Então, que isso fique claro. E um outro ponto importante é que toda essa reflexão ela tem que gerar uma ação na vida, porque, como diz Padilha, toda essa reflexão tem que ser destinado, né, à ação, para que seja coerente com o evangelho que nós sabemos e como nós agora vivemos esse evangelho, como diz o Timothy Keller, numa visão teológica correta. Tá bom? Espero que assim você continue conosco nas próximas conversas, para que possamos continuar caminhando segundo a graça e a bênção do nosso Deus. Que Deus assim o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.